Ele acorda sentado em um trono de pedra cercado por goblins, se curvando diante dele. Não tem ideia de como chegou lá, ou por que essas criaturas acham que ele é seu senhor e rei. A última coisa que o Hillman lembra é de estar voltando para casa após trabalhar do amanhecer ao anoitecer como gerente em uma organização de elite. Ele estava completamente exausto. Felizmente, seus olhos se fixaram em um assento vazio, que ocupou sem pensar duas vezes. Enquanto voltava de metrô para casa, fechar os olhos cansados e tirar um cochilo não parecia uma má ideia. Ou pelo menos foi o que o Hillman pensou antes de se ver em uma caverna escura, sentado em um trono de pedra muito desconfortável. Ele está empoleirado em um pedestal, enquanto um grande número de goblins abaixo lota a caverna, celebrando sua chegada com entusiasmo. Eles estão se agitando em uma exibição frenética de pura felicidade, chorando lágrimas de alívio, como se um salvador multimilionário tivesse acabado de se materializar, do nada, para resolver todos os seus problemas financeiros. Quanto ao nosso garoto, ele está ocupado esfregando os olhos, tentando entender o que está acontecendo. Com certeza não está alucinando, o que significa que a alternativa é igualmente aterrorizante. Se ao menos fosse apenas um pesadelo. Mas, no fundo, ele parece entender bem a gravidade da situação. Ele tem quase certeza de que ou morreu de tanto trabalhar por 3 anos consecutivos, ou sua mente simplesmente pirou. Ao olhar mais de perto para as criaturas, nota suas orelhas pontudas, pele verde familiar e estatura diminuta. Ele apostaria sua vida que está olhando para goblins, o tipo exato de criaturas que você normalmente encontra em romances de fantasia ou videogames. O que torna a situação ainda mais absurda é o fato de que ele consegue entender claramente a fala deles. Eles o aclamam como seu senhor enquanto choram lágrimas de alegria. Encontrar goblins com tanta fluência na língua coreana definitivamente não estava em seu cartão de bingo. Além disso, ele não tem a menor ideia de por que está sendo coroado como seu líder em primeiro lugar. Nesse momento, uma criança goblin sobe ao palco e lhe oferece um pedaço de fruta, gesticulando para que ele a coma. O Hillman pega o objeto estranho, embora relutantemente. Sua hesitação vem do simples fato de que nunca viu uma fruta desse tipo antes. O que é ainda mais assustador é que está pulsando, quase como se ele estivesse segurando uma criatura viva. Todos os olhares estão nele, cheios de expectativa, esperando o momento exato em que seu salvador dá uma mordida. Percebendo o que essas criaturas esperam dele, sabe que recusar a oferta o faria parecer incrivelmente ingrato. Mas, falando sério, ele realmente não quer essa coisa estranha perto do seu rosto, quanto mais na boca. Ainda assim, em vez de deixar o medo paralisá-lo, ele mentalmente diz, "Dane-se", e procede para dar uma mordida. Afinal, o que poderia dar errado além dele morrer de intoxicação alimentar alienígena? No entanto, ao contrário de suas sombrias expectativas, seus olhos se arregalam no momento em que suas papilas gustativas registram a iguaria bizarra. Enquanto ele se delicia devorando a fruta mais deliciosa que já provou, os goblins estão enlouquecendo de felicidade. Eles estão simplesmente radiantes porque seu senhor ama a comida. De repente, uma dor agonizante atravessa seu crânio, fazendo-o cair de 4. Ele se sente incrivelmente tonto, mas antes que você pense que ele foi envenenado, na verdade, ele apenas despertou seu próprio sistema de níveis. De acordo com a janela holográfica flutuando à sua frente, ele é atualmente o senhor do Vale Pedra Vermelha, um território com uma população de apenas 47 goblins. O detalhe mais crucial, no entanto, é que o Hillman só tem 4 dias e 3 horas antes que uma guerra territorial aconteça. Naturalmente, ele não tem a menor ideia do que uma guerra territorial envolve. O sistema registra sua confusão e prontamente responde à sua curiosidade. Simplificando, ele precisa defender os recursos e os súditos dentro de seu domínio. Por um breve momento, o Hillman se assusta, recuando ao ouvir a voz do sistema ecoando diretamente em sua cabeça pela primeira vez. Ele logo percebe que uma função chamada Wiki, listada em suas estatísticas, é quem está respondendo suas perguntas. A Wiki intervém novamente, mais do que disposta a revelar a origem e a história dessas guerras territoriais. Mas o Hillman não está nem aí para essa história. Agora, tudo o que ele quer saber é onde está e como chegou aqui vindo do metrô. De acordo com a Wiki, ele está atualmente preso no reino dos demônios. Quanto às suas coordenadas exatas, a Wiki se recusa a responder, alegando que seu nível territorial é muito baixo para acessar essa informação. Desnecessário dizer que a menção sinistra de um reino demoníaco o deixa apavorado. Ele está praticamente morrendo de vontade de saber mais sobre sua situação. Mas a Wiki não está interessada em explicar mais nada até que seu nível territorial suba.
Depois de lutar muito com esse sistema teimoso que se recusa a elaborar, um humano miserável se deixa cair em seu trono desconfortável. Ele começa a se beliscar, alimentando-se da esperança de que tudo isso é apenas um pesadelo terrível do qual vai acordar a qualquer momento. No fundo, no entanto, o Hyunman sabe que está apenas se enganando. Ele não tem escolha a não ser enfrentar a realidade. Colocando as coisas em ordem, ele percebe que o sistema quer que ele lute em uma guerra, uma suposição que a Wiki confirma. E os súditos que ele supostamente está protegendo são essas criaturas horríveis à sua frente. Ao olhar novamente para a multidão, ele finalmente nota o quão severamente desnutridos seus novos minions realmente estão. Não há a menor chance de ele vencer uma batalha contra alguém com um exército assim. Esqueça lutar uma guerra. O Hyunman poderia literalmente limpar o chão com esses fracos se quisesse. Com certeza, ele está destinado a perder nesse ritmo. Ele pergunta diretamente sobre as consequências da derrota. O sistema revela a bomba em seu pedido. Perder a guerra territorial significa que ele pode muito bem perder sua vida real no processo. Se seu território cair, seu destino estará inteiramente nas mãos do Senhor vitorioso. E dados históricos indicam que 99,95% das derrotas resultaram na execução rápida do Senhor perdedor. O Hyunman é forçado a encarar o quão desesperadora e sem esperança sua situação realmente é. Ironia. Isso se parece muito com a merda que ele lidava na vida corporativa. Sem orçamento, sem mão de obra competente e com um tempo ridículo, ainda esperam que ele atenda às exigências absurdas da organização. Mas no final do dia, ele sempre conseguia realizar o impossível na Terra. Usando essa resiliência, ele decide enfrentar sua situação atual com a mesma convicção. Ele pergunta ao sistema se vencer essas guerras e melhorar seu território permitirá que ele volte para casa. Surpreendentemente, o sistema responde positivamente. Isso é exatamente o que nosso garoto estava esperando ouvir. De repente, ele não se importa com as baixas chances de vitória. Ele se levanta e imediatamente começa a pensar, pronto para se preparar para a batalha iminente que está a apenas 4 dias. Ele já tomou sua decisão. Ele vai sair desse lugar. Apenas 4 dias. Isso é mais do que tempo suficiente para ele descobrir como lidar com a bagunça que se aproxima. Aos 33 anos, Hyunman já havia conquistado o título de gerente mais jovem da organização e estava prestes a se tornar o executivo mais jovem também. Todas essas conquistas que ele tinha eram por um motivo. Ele conhece o poder de trabalhar horas extras. Sua crença central é que trabalhar horas extras pode tornar o impossível possível, então esses goblins é melhor se prepararem mentalmente, porque a hora de trabalhar sério chegou. Ao caminhar pelo cânion onde estão, Hyunman percebe que a entrada é estreita, mas se alarga mais para dentro. Esse layout geológico só torna seu trabalho mais difícil, já que um terreno assim não é ideal para a defesa. Quando ele pede ideias ao grupo, os goblins burros não têm nada a contribuir, e a wiki do sistema se recusa a responder. Bem, tanto faz. Hyunman nunca realmente pediu conselhos táticos para aquela wiki estúpida. Com poucas opções restantes, ele decide ensinar esses critters desavisados o básico antes de avançar para estratégias mais avançadas. Primeiro, o objetivo principal deles é impedir que intrusos atravessem este corredor estreito. Eles terão que defendê-lo mesmo que isso custe suas vidas. No entanto, para defender com sucesso, Hyunman sabe que devem se preparar. Ele ordena que os goblins formem um esquadrão de 10 homens responsáveis por escalar as paredes do cânion para cortar árvores e fazer varas tão altas quanto ele. Infelizmente, esses critters são pateticamente fracos e igualmente preguiçosos. Eles começam a se acusar tentando desesperadamente evitar uma tarefa fisicamente exigente. Mas, como o recém-coroado senhor desta toca, Hyunman sabe exatamente como exercer sua autoridade. Ele ameaça os pequenos desgraçados para que corram e cumpram suas tarefas. Ele percebe que esses caras são iguais a funcionários de baixo escalão. Eles só ouvem quando você grita com todas as forças. Ele então se vira para os goblins restantes, designando 15 deles para escalar a parede do cânion e empilhar todas as pedras que conseguirem encontrar na beira do penhasco. As criaturas imediatamente começam a subir. Enquanto isso, o resto do grupo é ordenado a ajudá-lo a cavar uma enorme cova ao lado da entrada. Os goblins não perdem um segundo, enfiando as mãos nuas na terra para cavar. Até nosso garoto é forçado a sujar as mãos, já que não há pás disponíveis. Mas tudo bem. Ele entende muito bem que tempos desesperados exigem medidas desesperadas. No final do dia, enormes rochas foram alinhadas na borda do penhasco, e o grupo conseguiu as necessárias estacas pontudas para usar como lanças improvisadas. Uma vez que todos se reuniram,
O Hyunman se certifica de dar o crédito que merecem pelo trabalho duro. Olhando mais de perto, esses caras estão absolutamente acabados após apenas o primeiro dia de preparação. As unhas estão quebradas, os joelhos arranhados e eles estão cobertos de sujeira da cabeça aos pés. Isso realmente faz o Hyunman questionar como vão progredir nesse ritmo lento. Nesse momento, o sistema recompensa o Hyunman com uma nova habilidade chamada Horas Extras. Essa habilidade permite que os residentes do território sejam 15% mais eficientes, sintam menos fome e consumam menos energia. O Hyunman está incrivelmente grato pelo buff no momento certo. Agora, mesmo que seus súditos pareçam prestes a desmaiar, ele não pode se dar ao luxo de deixá-los parar. Ainda assim, por enquanto, ele lhes concede um breve momento de descanso. Embora tenham trabalhado duro desde o meio-dia, ainda estão longe de estar prontos. Na verdade, o trabalho real ainda nem começou. Para encorajar suas almas derrotadas, ele lhes fala sobre a verdadeira essência de trabalhar horas extras. Horas extras, ele explica, é o processo vital onde você se prepara para enfrentar os problemas de amanhã, enquanto todos os outros dormem tranquilamente. Agora, trabalhar horas extras pode parecer uma pena de morte literal, mas ele garante que cada gota de suor que derramarem hoje salvará uma gota de sangue que poderiam derramar na próxima guerra territorial. O Hyunman levanta sua lança bem alto e, com sua voz ecoando pelo canyon, ordena que os goblins gritem a palavra horas extras em voz alta. Os goblins antes tímidos seguem o exemplo. O véu de exaustão e preocupação que cobria seus rostos evapora. Infelizmente, essa energia de 300 espartanos dura apenas alguns minutos antes que todos desmoronem no chão, exaustos. O Hyunman percebe que vencer é um sonho distante nesse ritmo, especialmente dada a condição patética de suas tropas. É risível ver esses vagabundos empunhando facas enferrujadas e pedras aleatórias como suas armas. Como ele não tem força bruta, precisa adotar uma abordagem mais estratégica para compensar a falta de pessoal. A única vantagem é que o inimigo é uma tribo de goblins, o que garante que eles também não tenham equipamentos avançados. Como os goblins são bem burros, a vitória não vai depender de quem tem as melhores armas, mas sim de quem usa suas armas melhor. Ele se lembra das sábias palavras de um líder de um grupo de sua vida passada. Na Terra, ele aprendeu que textos militares antigos costumam conter uma riqueza de sabedoria aplicável à gestão de negócios. Para ter ideias, Hyunman costumava passar seu tempo livre lendo livros sobre a arte da guerra. Desses textos, ele aprendeu que a maneira mais eficaz de lutar em uma batalha de infantaria é alinhar as tropas lado a lado e marchar para frente com lanças em punho. Essa estratégia infame e eficaz é conhecida como formação de falange. Considerando que ele está lidando com inimigos com QI próximo da temperatura ambiente, Hyunman tem certeza de que até uma imitação desajeitada dessa formação vai funcionar. Assim, ele ordena que seus minions analfabetos fiquem em uma longa linha reta. Para a profunda decepção do nosso garoto, nenhum dos goblins tem a menor ideia do que seu senhor está falando. Suspirando, Hyunman pega um goblin e o planta fisicamente como ponto de referência. Ele então arrasta outro goblin para perto dele e depois mais um, e assim por diante. Quando termina, o exército de goblins incivilizados está de fato em uma posição bem civilizada e disciplinada. Ele demonstra exatamente como segurar a lança com a ponta voltada para frente e como empurrá-la para fora enquanto avançam. Os goblins tentam imitar seu senhor, mas um deles tropeça nos próprios pés, arruinando completamente a formação. Os olhos do coitado brilham com lágrimas, aterrorizado por falhar com seu mestre assim. Em vez de ficar furioso, Hyunman se aproxima do goblin trêmulo e o encoraja gentilmente a tentar novamente. Ele espera o grupo se reorganizar e então faz com que repitam o exercício. Após anos de experiência corporativa em sua vida passada, Hyunman teve uma epifania. A menos que você nasça um gênio abençoado pelas 7 estrelas, a única maneira de superar os outros em qualquer tarefa é através de prática incessante. Repetindo o mesmo movimento várias vezes, você pode dominá-lo. E assim, Hyunman passa a noite inteira fazendo os goblins passarem por um árduo processo de tentativa e erro. Ele nota as mãos tremendo e os ombros caindo. Hyunman está bem familiarizado com esse olhar específico. É a expressão exata de um novo funcionário indo ao banheiro chorar após ter seu terceiro relatório rejeitado. A única diferença que Hyunman vai fazer aqui é que ele não deixará esses goblins seguirem o caminho do funcionário derrotado que desiste. Ele fará com que tentem repetidamente até conseguirem. Os pobres goblins passam a noite inteira treinando a formação.
Mesmo quando o amanhecer começa a surgir no horizonte, as criaturas exaustas são rigorosamente ordenadas a ficar em pé e continuar a repetição. A cada falha, eles são punidos repetindo o mesmo movimento mais 10 vezes. Nesse momento, uma criança goblin se aproxima do nosso garoto. Ele claramente quer se expressar, mas hesita visivelmente, pois o que tem a dizer é devastador. O garoto se oferece como comida para o inimigo, para que a guerra possa ser encerrada e vidas desnecessárias sejam poupadas. Veja, é uma tradição sombria entre os goblins. Se uma tribo se rende entregando pelo menos 3 crianças como sacrifício, não precisa lutar. A criança não se importa em ser o sacrifício. Ele só fica feliz ao pensar que seu senhor poderá viver, mesmo que isso custe a vida das crianças. Naturalmente, o Hillman está absolutamente furioso. Ele se recusa a considerar a ideia de sacrificar crianças para compensar a incompetência de suas tropas. Ele se dirige a toda a tribo, questionando em voz alta se realmente se sentiriam felizes, entregando seus próprios filhos como um lanche. Ele aponta que, se continuarem repetindo esse ciclo covarde, não restará nada de sua tribo. É exatamente por isso que a única solução viável é lutar até a morte. Esqueçam entregar crianças. O Hillman grita que não está oferecendo um único grão de areia a ninguém, enquanto este território estiver sob sua gestão. A única coisa que seus inimigos receberão é uma resposta ofensiva esmagadora e implacável, tão brutal que nunca mais pensarão em brigar. Empolgado com seu discurso, todo o grupo vibra de adrenalina. E assim, cortamos para o momento em que a guerra territorial oficialmente começa. Sob um céu vermelho turvo, os goblins da Colina Negra chegam. Esperando do outro lado da entrada do canyon, está nosso garoto cercado por seu exército reformado de goblins disciplinados. Observando as forças inimigas avançarem descuidadas pelo estreito corredor, o Hillman dá a ordem final a seus súditos para levantarem suas lanças. Os goblins imediatamente assumem suas posturas de combate, enquanto o inimigo marcha cegamente em sua direção. Como o Hillman se preparou meticulosamente para os piores cenários, ele observa a horda se aproximando e sorri com uma confiança aterradora e inabalável, que faz você quase sentir pena dos tolos sem cérebro que enfrenta. O palco está montado. Um punhado de goblins estava posicionado acima da elevação, prontos para soltar pedras com seus bastões. O Hillman estava atrás da falange da força principal treinada em horas extras, enfrentando a invasão que se aproximava. Eles estavam em grande desvantagem numérica e de força. Em todos os aspectos, os goblins da Colina Negra eram mais fortes e em maior número. Alguns dos soldados de Ohaiman recuaram, intimidados pela investida. Ele gritou para que mantivessem o foco e ficassem firmes até que aqueles bastardos caíssem na armadilha que cavaram com tanto esforço. O avanço dos goblins parou quando a vanguarda notou a armadilha. Ele assistiu ansioso, esperando o primeiro inimigo cair. Embora fossem burros, os goblins não eram cegos. Eles frearam assim que o buraco ficou visível. Infelizmente para eles, o caminho era estreito, e avisar o fundo era impossível. Não importava o quanto a vanguarda gritasse, não conseguiam parar o avanço. Como planejado, quando os primeiros goblins caíram, uma cascata de verdes os seguiu. Eles chutaram e gritaram, mas os da vanguarda foram engolidos pela trincheira. Home runs de ontem não ganham os jogos de hoje. Ver o primeiro dominó do plano funcionar o assegurou que a vitória era quase certa. A estampida dos goblins da Colina Negra continuou por um tempo. Eles rapidamente preencheram o buraco com corpos emaranhados. Quanto mais se contorciam, mais entrelaçados ficavam. Era uma estratégia simples, mas eficaz. Quando o buraco ficou cheio, os goblins da Colina Negra atrás puderam usar seus companheiros como apoio para passar. Eles pisotearam seus colegas apenas para continuar o ataque. Uma vez que mais da metade cruzou, a retirada será impossível. A primeira parte do plano neutralizou uma boa parte das forças inimigas. Agora vem a verdadeira luta. O Hillman treinou seus homens duro para fazer esses goblins se arrependerem de pisar em seu território. Agora é hora de colocar esse treinamento em ação. O segundo conjunto de armadilhas foi ativado. Pedras do tamanho de goblins começaram a cair sobre as vítimas desavisadas. No topo da colina, o trabalho fluía bem. Os goblins foram divididos em duplas, um para soltar e outro para recarregar. Usando a gravidade como arma, dizimaram a próxima onda de inimigos. Eles estavam usando a vantagem do terreno da melhor forma. Com os goblins da Colina Negra tão agrupados, quase 100% dos lançamentos acertavam. Essa estratégia também foi muito eficaz em destruir a moral inimiga. Causou medo nos corações de quem viu seus companheiros esmagados por pedras. O número de mortos só aumentava, mas os bastardos da Colina Negra não conseguiam se comunicar.
resultando em mais baixas. Retirada não era mais uma opção, mas avançar os tornava alvos fáceis. Com seus números drasticamente reduzidos, não havia o suficiente para forçar passagem na próxima etapa. Aqueles poucos que estavam na retaguarda sobreviveram à chuva de pedras, mas não tinham mais vantagem. Então o Hyun mobilizou sua força principal para erguer suas lanças como haviam treinado. Ganharam impulso e avançaram em direção à abertura estreita, começando a atacar. Os tolos da Colina Negra basicamente correram para a morte. Alguns dos soldados em pânico se sentiram enjoados. Eles nunca mataram um Goblin antes? É aí que o Hillman entra para tirá-los do choque e lembrar do treinamento. Recuar, atacar, repetir. Enquanto lembrarem do que foi ensinado aos seus músculos exauridos, continuarão acumulando mortes. Eles não podem se dar ao luxo de deixar nenhuma abertura. A formação deve ser mantida compacta, cotovelo a cotovelo. O Hyunman se movia como um verdadeiro comandante. A cada morte, a confiança de seus goblins crescia. A cada ordem de avanço, seus movimentos e ataques se tornavam mais fluidos. Nesse ponto, os goblins da Colina Negra estavam petrificados. Eles nunca encontraram uma infantaria organizada como essa antes. Alguns tentaram recuar, mas foram instantaneamente adicionados à população crescente do poço de goblins. O Hyunman nem levantou sua lança uma vez, mas transformou uma tribo empobrecida em um covil de cães. A chuva de pedras continua acima, enquanto a parede de lanças avança pela frente. Eles tomaram a dianteira. Ele encorajou seus homens a abrirem os olhos e verem o resultado do trabalho duro mudando o rumo de uma batalha perdida. Eles estavam vencendo tanto que o chefe da tribo da Colina Negra teve que intervir. Um goblin de pele vermelha, mais alto e musculoso que qualquer outro que ele já vira, marchou para a linha de frente. Cada passo dele fazia tremer o desfiladeiro. Ele respirou fundo e ameaçador antes de soltar um rugido primal que sugou o ar do caminho estreito. O grande goblin se agachou e reuniu energia nos pés. Em um salto, pulou sobre o poço cheio de seus irmãos. Ele pousou bem na frente da formação, assustando os meninos de Hyunman. O senhor da Colina Negra, o Hobgoblin, ficou desapontado ao ver como o novo senhor do Vale da Rocha Vermelha era pouco impressionante. O Romeo manteve a compostura, mas estava um pouco tenso. O Hobgoblin parecia formidável. Ele usou sua língua afiada para provocar o demônio queimado de sol, e foi muito eficaz. O Hobgoblin o desafiou a deixar os pequenos fora da briga e resolver a questão 1 a 1. Hyunman olhou para o grande idiota de forma zombeteira, antes de dar um aceno discreto para seus meninos na crista. Em seguida, ele provocou ainda mais o Hobgoblin, se exibindo como um grande chefe. Quando perguntado se tinha medo de aceitar o desafio, Hyunman continuou sinalizando sua força de pedras para fazer seu trabalho, balançando os braços. O Hobgoblin interpretou seus movimentos estranhos como um show patético de medo. Tremular antes da luta é sinal de um senhor medíocre. Finalmente, o estúpido Hobgoblin já tinha tido o suficiente de exibições e provocações. Antes que pudesse atacar, uma pedra do tamanho de sua cabeça atingiu sua cabeça e sacudiu seu cérebro. Não foi o suficiente para nocauteá-lo. Ele olhou para cima e exigiu que não houvesse interferência em seu duelo sagrado. Em vez de parar, ele foi submetido a uma chuva ainda mais severa de pedras. Aqueles meninos na crista eram atiradores de elite. Eles enterraram aquele bastardo em um instante. Algumas pedras atingiram com tanta força e rapidez que desfiguraram o corpo do Hobgoblin até que ele parou de respirar. Oh, Hyunman não se importa com honra. Vencer é tudo que importa. Por que ele arriscaria se machucar quando a batalha já está ganha? Com o Hobgoblin fora de cena, o sistema reconheceu sua vitória sobre os Goblins da Colina Negra. Hyunman levantou sua lança e anunciou em voz alta sua vitória, elevando o espírito de suas forças. Os Goblins do Vale da Rocha Vermelha finalmente experimentaram sua primeira vitória após perderem todas as guerras em que já estiveram. Alguns Goblins da Colina Negra sobreviveram rastejando para fora do buraco. A linha de lanças notou os estragadores e correu para exterminar todos eles. Antes que pudessem executar os restos do lado perdedor, Hyunman parou suas lanças. Seus meninos estavam confusos sobre por que ele os impediu de fazer o que os vencedores fazem. Na cabeça deles, se deixassem até um único bastardo da Colina Negra, seriam atacados novamente no futuro. Sem contar o tormento que sofreram nas mãos daquela tribo cruel. Oh, Hyunman não pensava assim. Ele achava que matar um inimigo derrotado só o transformava em um cadáver. Mantê-lo vivo o tornaria um recurso. E assim a grande integração começou. Hyunman sentou em seu trono cercado por seus súditos e seus recursos acumulados.
Segundo o sistema, seu território foi atualizado para o nível 2, e ele absorveu 213 novos residentes, totalizando 260. Eles têm atualmente um pequeno estoque de carne seca, algumas frutas e várias peças de couro velho. Ele também adquiriu uma nova característica de infantaria densa, que aumenta ligeiramente a moral e a defesa de suas tropas em formação. A subida de nível lhe deu acesso mais amplo a informações através da Wiki, revelando que sua localização era o 12º andar do reino demoníaco subterrâneo. Há mais de 200 goblins para alimentar, e muito pouca comida. Os números não estavam bons. A esse ritmo, será apenas uma questão de tempo até que todos morram de fome. Seria ideal começar a cultivar, mas segundo a Wiki, a agricultura comum era impossível no 12º andar. Se esse fosse o caso, qual era a história dessas frutas laranjas redondas? Ele perguntou aos goblins capturados de onde estavam conseguindo essas frutas, e recebeu silêncio. Então, afirmou que aqueles que respondessem corretamente seriam excluídos da lista de tortura. Quase imediatamente, eles começaram a cantar como pássaros. Confessaram que uma grande árvore na floresta dá frutos. Eles colhem secretamente as colheitas estranhas à noite. E assim Hillman escolheu 3 goblins aleatórios de sua tropa de confiança, e ao contrário de antes, eles se adiantaram prontamente. Ele os encarregou de verificar a floresta em questão antes do amanhecer. Os goblins capturados de Black Hill interviram hesitantes que enviar alguém aleatoriamente para a floresta poderia ser uma má ideia. Eles explicaram que a árvore era guardada por algo. Ninguém realmente viu o guardião das árvores. Aqueles que o viram nunca voltaram vivos. Apesar do risco, eles ainda precisam ter olhos na área para essas frutas suculentas. Inquietos, os goblins amarrados perguntaram se a tortura ainda os aguardava. Se dependesse dos meninos do Vale da Rocha Vermelha, eles ficariam felizes em torturar e matar os valentões, que tornaram suas vidas um inferno. Hillman teve que calá-los, perguntando por que ganharam a guerra em primeiro lugar. Não foi porque lutaram bem. Não foi por causa de uma estratégia refinada. Eles venceram simplesmente por sorte. Não há garantia de que terão sorte de novo. Até a próxima batalha, devem se preparar melhor para qualquer variável. Ele estava apenas blefando ao ameaçar os novos cidadãos com tortura. Em vez de perder tempo se machucando, a energia de todos seria melhor gasta trabalhando. Com trabalho duro, poderiam sobreviver. Os 3 goblins selecionados para explorar a floresta procederam com extrema cautela, agachando-se e fazendo o mínimo de barulho possível. Havia insetos incômodos na densa mata que dificultavam a aproximação silenciosa. Ainda assim, eles se moveram sob o rígido comando do Senhor de que, não importa o que vissem, não deveriam tocar em nada. O trabalho deles era observar e voltar. Depois do que pareceu horas de rastejar sem parar, um dos goblins avistou o que procuravam acima. Pendendo baixo da árvore, estavam feixes de frutas laranjas maduras. Foi preciso toda a força de vontade para não pegá-las ali mesmo. Observando a árvore com cuidado, a luz da lua refletia intensamente ao redor das frutas. Olhando mais de perto, a árvore inteira estava coberta por uma fina e resistente teia de alguma criatura. Abaixo, viram vários buracos cercados por manchas vermelhas. Um goblin tocou a mancha e cheirou o que era o líquido carmesim. Um único cheiro foi o suficiente para ele sinalizar os outros 2 a recuar. Enquanto se arrastavam para trás, longe da zona de perigo, um goblin cometeu um erro. Sua longa orelha tocou uma das teias penduradas. Um leve toque foi o suficiente para alertar o monstro que espreitava na escuridão. O goblin azarado foi levado para as árvores sem resistência. Os goblins restantes assistiram horrorizados, enquanto um deles se tornava um lanche noturno. O sangue de seu companheiro goblin adicionou mais manchas vermelhas ao chão. Agora que foram avistados, tudo o que podiam fazer era correr por suas vidas. De volta ao Vale da Rocha Vermelha, o Hillman continuou extraindo informações de seus novos súditos. Segundo eles, caminhar para o norte leva a uma área desértica. Eles não têm uma palavra para sobremesa, mas descreveram uma terra feita de areia. Coletar informações dessa forma leva uma eternidade, mas ele descobriu um bom tanto sobre o 12º andar do reino demoníaco. À esquerda deles estava a encosta. À direita havia um rio sinuoso. Ao norte estava a floresta e a terra de areia. Hillman agora tinha uma ideia da topografia. Nesse momento, os 2 sobreviventes da missão de reconhecimento voltaram correndo, horrorizados com o que haviam vivido. Eles estavam ofegantes ao chegar perto do Sr. Hillman. Contaram que um deles foi arrastado para as árvores e devorado por um monstro desconhecido.
O trio fez o possível para ser cauteloso e observar, mas ainda assim foram vistos. Hyunman viu um pedaço de seda preso a um de seus goblins, e imediatamente fez a conexão. Segundo o relatório deles, teias estavam enroladas em árvores frutíferas, cercadas por marcas de buracos sangrentos no chão. Era óbvio que estavam lidando com uma aranha, e não com aranhas comuns. Essas devem ser enormes. A densa floresta os coloca em desvantagem, um passo em falso e podem ser emboscados. No pior dos casos, não conseguirão comida e podem perder muitos goblins no processo. Hyunman suspirou. Por que as coisas nunca podem ser fáceis para ele? Se houvesse outra forma de alimentar seus súditos, ele evitaria o caminho perigoso. Mas não havia. Então ele ordenou que todos se preparassem. A Operação Floresta está em andamento. Enquanto se preparavam para deixar o Vale das Rochas Vermelhas, o pobre goblin explorador estava sendo devorado por uma aranha gigante e peluda. Esse filho da mãe era tão grande que poderia engolir um goblin em um único gole nojento. Hyunman, melhor trazer um chinelo gigante para dar uma surra nessa coisa. Com o Sr. Goblin no comando, chegaram à borda da floresta sem problemas. Eles foram sem um plano sólido de ataque, mas Hyunman estava no caso. Ele achou que a mera presença deles atrairia a atenção de alguma aranha, mas aquelas criaturas eram muito boas em esconde-esconde. Ele precisa de mais informações, mas não pode simplesmente enviar alguém lá para atacar às cegas. Os suprimentos estão diminuindo rapidamente devido ao aumento repentino da população. A escassez de alimentos estava deixando todos nervosos e causando brigas entre a horda. Se isso continuar, podem começar a se matar antes que a fome os acabe. Esperar não é a resposta. Racionar a comida de forma econômica só os sustentará por um tempo. O Hyunman estava sempre pensando em ideias para lidar com as teias de aranha, mas não conseguia ter nenhuma. Enquanto testava a força com os dentes, viu um dos goblins bebês tentando entrar na floresta. Ele gritou para o goblin pequeno, que ficou apavorado quando se aproximou. O Hyunman já havia ordenado que ninguém agisse sozinho. Ele mandou o garoto de volta para a horda. Eles não estão aqui para brincar, então quem cuida das crianças deve mantê-las sob controle. Para piorar a situação, nuvens cobriram o céu, tornando a noite ainda mais escura. Relâmpagos caíram e trovões ecoaram. A chuva começou a cair. Felizmente, encontraram uma caverna próxima onde todos podiam se abrigar. O Hyunman nunca havia considerado que a chuva era possível no reino dos demônios. A chuva torrencial veio acompanhada de trovões e relâmpagos. Ele testou como a teia reagiria à chuva, mas não teve sorte. Apenas molhou a seda, nada mais. Ele se juntou à horda dentro da caverna e verificou se tudo estava em ordem. Se tudo estivesse bem, deveriam esperar sob a proteção da caverna até a chuva parar. Os goblins discutiram entre si e decidiram informar ao senhor que tudo não estava bem. Contaram os cabeças e descobriram que um goblin estava desaparecido. O Hyunman conferiu a contagem e percebeu que um dos goblins verdes estava desaparecido. Segundo os pequenos, o baixinho com a bandana vermelha foi para a floresta sozinho mais cedo, enquanto ninguém estava olhando. O Hyunman sentiu uma dor de cabeça se aproximando, então se forçou a se acalmar. Talvez devesse enviar alguns goblins para procurar o baixinho, mas com o julgamento de um goblin, provavelmente acionariam um monte de teias e seriam mortos. O baixinho tem pernas curtas. Ele não deve ter ido muito longe. O Hyunman pegou uma das lanças de madeira afiadas e saiu para encontrar o pequeno travesso. Ele garantiu à sua horda que voltaria logo. Então deveriam descansar dentro da caverna. A chuva continuava a cair, molhando seus sapatos, meias e roupas. Ele percebeu agora que estava andando em uma floresta densa, onde qualquer coisa poderia saltar a qualquer momento. Ele estaria mentindo se dissesse que não estava com medo. No entanto, acredita que assumir riscos em uma crise é uma marca de um verdadeiro líder. Seguindo o caminho, ele encontrou algumas pegadas no chão lamacento. Seguiu as marcas até que um raio atingiu uma área próxima, parando seu avanço. Então ele ouviu um grito juvenil e viu o que parecia ser chamas onde o raio tocou o chão. Mantendo a lança em modo de ataque, ele se aproximou da área iluminada pelo fogo. Da área em chamas, ele finalmente encontrou o pequeno chorando de dor correndo em sua direção. A bunda do pequeno estava queimada pela chama acesa pelo raio. O Hyunman jogou a lança de lado e pegou o pequeno pulando em sua direção. O pequeno continuava se movendo de forma errática. Não dá para culpar o pequeno. A bunda dele estava pegando fogo. Para fazê-lo parar de se agitar, Hyunman mergulhou a bunda do pequeno em uma poça próxima. Finalmente, ele parou de se debater e desmaiou momentaneamente de choque.
Quando recuperou a consciência, levou uma bronca do senhor por ter se afastado sozinho e desobedecido ordens. O pequeno chorou e explicou que só queria pegar frutas para o irmãozinho. Esse pobre bebê só queria cuidar do irmãozinho que chora todos os dias de fome. O Hillman entendeu de onde o pequeno vinha, mas ele precisa entender que o que fez foi imprudente e perigoso. Ele quase morreu queimado agora há pouco. Falando em queimar, Hillman percebeu que nunca tinha visto fogo desde que chegou ao reino dos demônios. Aproveitando a oportunidade dada pelos céus, ele sacrificou seu traje, rasgou-o e amarrou o tecido na lança de madeira. Desobedecendo a ordem de ficar na caverna, alguns goblins enfrentaram a floresta desconhecida em busca de seu senhor. Eles ouviram um som estranho à frente, então seguiram. Cada um deles estava visivelmente apavorado, mas continuaram avançando para salvar seu senhor. No meio da densa floresta escura, sua atenção foi atraída por uma luz brilhante e ardente. Quando perceberam que a luz estava se movendo em direção a eles, levantaram instintivamente suas lanças de madeira com medo. A chama era muito brilhante e quente. Eles não conseguiram atacar. Quando abriram os olhos para a cena completa, os goblins preocupados caíram de joelhos. Naquele momento, estavam sem fôlego e sobrecarregados por uma estranha sensação de admiração. Uma chama brilhante queimando sozinha na escuridão era uma visão que nunca tinham visto antes. Aquele que segurava a chama, seu senhor e salvador, parecia um deus descendo ao reino dos demônios. O Hillman avançou sua tecnologia a vários níveis apenas ao garantir aquele fogo. Ele ficou confuso ao ver alguns de seus goblins ajoelhados diante dele no caminho de volta para a caverna. Ele queria dar uma bronca, mas a presença deles aqui acabou sendo útil. O Hillman pegou um punhado de teias do bolso e mostrou a seus subordinados o quão poderoso o fogo pode ser. Uma única faísca, só um pouco de contato. É tudo o que precisa para que a forte corda se transforme em cinzas. Os goblins pareciam ter acabado de ver um milagre. Graças ao pequeno, eles ganharam uma arma útil contra aquelas aranhas irritantes. Dadas suas contribuições, chamar ele de pequeno não parece certo. Então o Hillman decidiu dar um nome ao pequeno. A partir de agora, ele será chamado de Kimprometheus, ou Kimpro para os íntimos. Que nome incrível! Como o portador do fogo do Goblin Hood, o nome se encaixou perfeitamente. O sistema o notificou que o efeito de nomeação foi ativado pela primeira vez. Kimprometheus foi banhado pela luz do mundo, seu nome oficialmente registrado. Por algum motivo desconhecido, o pequeno flutuou por um breve momento. O interesse de Hillman foi despertado, e ele perguntou ao Kimpro se ele se sentia diferente. Os outros goblins não sabiam o que estava acontecendo, mas repetidamente gritavam o nome de Kimpro. Mas não era hora de se empolgar. O Hillman ordenou que todos se reunissem para que pudessem receber nomes apropriados. Depois, seria a vez deles de enfrentar aquelas aranhas feias. A chuva forte e a escuridão da noite não poderiam parar um homem em missão com uma tocha na mão. Atrás do gerente Hillman, um batalhão inteiro de goblins armados com lanças o seguia de perto. O membro mais jovem do exército, Kimprometheus, estava totalmente equipado. Não muito depois de se reunir, eles chegaram à área de nidificação das aranhas, usando as árvores frutíferas como seu terreno de caça. Para começar, o gerente o queimou destemidamente a presa embalada que havia sido capturada em seda resistente. Quando o conteúdo do pacote foi exposto, o pequeno Kimpro quase desmaiou de choque. Envolto em um dos casulos estava um dos escoteiros goblins capturados anteriormente. O estalo do fogo tocando os pacotes de presa alertou as aranhas de que um novo lote de carne fresca havia chegado. As aranhas estavam acostumadas a atacar seu alvo no escuro, mas com as tochas, seus ataques eram visivelmente anunciados. O gerente balançou seu bastão em chamas e deixou a aranha sentir pela primeira vez o que era ser queimada. A aranha gritou como uma desgraçada e se escondeu atrás das árvores. Esses aracnídeos são de sangue frio, eles desprezam fogo. Ele poderia queimar toda a floresta para expulsar essas criaturas, mas isso transformaria uma fonte de alimento confiável em cinzas. Antes que pudesse pensar em uma solução mais controlada, outras aranhas saíram de seus buracos para a festa. Todas se viraram e direcionaram suas bundas contra o humano que ousou queimar uma delas. Uma enxurrada de teias fortes mirou o gerente forçando-o a desviar para não ficar preso naquelas crisálidas claustrofóbicas. Pobre Kimpro não conseguiu lidar com o estresse. O batalhão de goblins entrou em pânico. Eles não tinham ideia do que fazer ou como agir em resposta às ordens de seu senhor. Eles têm um medo inerente das aranhas que dominam a floresta. Em vez de cair nas garras sujas delas, o gerente decidiu iniciar uma ofensiva.
ele avançou contra a aranha mais próxima, queimou todas as teias em seu caminho e balançou sua tocha contra aquele combustível de pesadelo. Uma vez perto o suficiente, ele usou sua lança de madeira para fazer o primeiro sangue jorrar. Ele apunhalou uma aranha em fuga pelo abdômen, fazendo seu sangue e vísceras caírem no chão. Ao puxar sua lança, a aranha caiu sem vida, banhada em seu próprio sangue. Cada goblin nas proximidades viu como ele derrubou sozinho um inimigo aparentemente imbatível. Com essa faísca de motivação, o gerente O animou seus homens com um discurso empolgado sobre como, enquanto tiverem fogo, não tem nada a temer. Meus soldados avançam. Meus soldados gritam. Meus soldados se enfurecem. De todos os goblins, King-Pro foi o primeiro a atender seu chamado. O pequeno pegou sua lança e tocha e se juntou ao senhor na linha de frente. O resto do batalhão rapidamente seguiu, confiando plenamente no gerente O. Com o bloqueio mental do medo desaparecido, começaram a derrubar as aranhas em massa. Cada estocada resultou em uma morte. Cada golpe queimou as teias. Naquela noite, as florestas do norte foram banhadas em sangue aracnídeo. King-Pro mostrou a todos que, apesar de seu tamanho, ele tem garra. Ele estava cheio de orgulho e confiança. Esperava que seu senhor visse como ele derrotava aranhas maiores que ele, mas ao olhar ao redor, viu o gerente O em perigo. Ele errou, ficou muito confiante e se aproximou demais. Nunca pensou que as aranhas seriam espertas o suficiente para coordenar os ataques apenas nele. Elas garantiram que ele perdesse a tocha antes de envolvê-lo em seda. A evasão nunca foi uma opção. Ao ver seu senhor sendo arrastado pelas bestas sinistras da floresta, a moral do batalhão Goblin despencou. Eles congelaram ao ver seu chefe sendo enrolado em um casulo inescapável. Em vez de se preocupar consigo mesmo, a última coisa que o gerente O pensou foi no que aconteceria com sua tribo. Sem ele no comando, aqueles goblins provavelmente voltariam às suas vidas miseráveis, onde os jovens eram sacrificados para sobreviver. Transbordando de emoções, King-Pro correu até o casulo. Os outros goblins tentaram avisar o pequeno para voltar, mas King-Pro não ouviu. Algumas aranhas viram o goblin se aproximando e tomaram uma atitude. Mas antes de ser pego na teia como seu senhor, a vontade de King-Pro de salvar o gerente o ativou algo especial. Ele não conhecia o gerente O há muito tempo, mas o aceitava como seu senhor. Como resultado, o efeito do nome foi ativado. A proteção das chamas entrou em ação, concedendo a King-Prometheus asas de fogo. Seu desejo de salvar seu senhor era tão forte que se manifestou fisicamente. King-Pro pulou e voou, estendendo os bracinhos para libertar o gerente O. Suas asas de fogo bateram e cortaram as teias, fazendo o casulo cair no chão. Foi uma queda brusca. Felizmente, a seda amortecia a queda. King-Pro ficou em cima do casulo até que suas asas de fogo queimassem as restrições. Momentos depois, o gerente O acordou confuso com o pequeno goblin chorando em seu colo. King-Pro fez o impossível, enquanto o gerente O ficou feliz por ter sido salvo. Agradeceria se o pequeno goblin flamejante saísse de seu colo antes que ele queimasse vivo. Ele deitou gentilmente o goblin no chão, e King-Pro se concentrou. Usando toda sua força de vontade, ele instintivamente retraiu as asas de fogo de volta para sua coluna. O gerente O estava impressionado com como o garoto conseguiu. King-Pro se sentiu muito orgulhoso por controlar sua nova habilidade. Apenas nomear a criança despertou uma habilidade tão impactante que o transformou em um isqueiro voador. Ao olhar mais de perto, notou que o fogo do pequeno não deixou marcas em sua pele. Sem o risco de ser queimado, o gerente O olhou ao redor em busca de mais ameaças. A exibição de King-Pro deve ter assustado as aranhas, fazendo-as fugir do ninho. Mas havia uma aranha que parecia indiferente ao fogo. Uma muito maior e mais robusta. Essa aranha-chefe fazia as gigantes parecerem normais. Seu grito era gutural e aterrorizante. Com pressa, o gerente O pegou sua lança de madeira, pronto para se defender se necessário. Enquanto dava ordens para seu batalhão, a aranha-chefe recuou lentamente com as outras, mantendo um olho nele. Nenhum líder de suas tribos ousou quebrar o contato visual. Assim que a aranha-chefe e seus subordinados desapareceram na floresta, o gerente O finalmente pôde relaxar. Um suspiro de alívio escapou de sua boca. Ele achou que teria que enfrentar uma luta desigual contra o chefe. A adrenalina diminuiu, e ele caiu no chão, suas pernas perdendo a força. O marcou a vitória, e os goblins celebraram como verdadeiros idiotas. Eles aplaudiram o senhor e King-Pro, heróis que derrotaram a tribo das aranhas.
Alguns goblins estavam tão animados que se tornaram dançarinos de break e imitadores do Michael Jackson. Esses covardes foram inúteis quando importava, então compensaram animando quem trabalhou duro pela vitória. Felizmente, se redimiram trabalhando a noite toda durante a primeira colheita. O gerente O soube que a agricultura era impossível em qualquer outro substrato do reino demoníaco. Isso torna a existência dessas frutas comestíveis ainda mais perplexa. Enquanto fazia uma pausa, um goblin veio correndo com uma mensagem urgente. Ele estava tão ocupado com planos grandiosos para propagar as frutas que o goblin mensageiro teve que agir como um tolo para chamar sua atenção. O gerente O pediu desculpas por não prestar atenção. Ele estava apenas perdido em pensamentos por um momento. Assim que o mensageiro recuperou o fôlego, ele transmitiu a notícia urgente. Uma besta apareceu no meio deles. Preocupado com a mensagem, ele seguiu o mensageiro para ver o que estava acontecendo. Descobriu que dentro de um dos pacotes de teia, uma besta realmente estava presa. Parecia um filhote de lobo que caiu em uma armadilha de aranha. Segundo os goblins que cortaram os casulos, esse filhote era o único sobrevivente. Tudo o mais havia morrido dentro. Oh, louve o mensageiro por fazer a coisa certa e relatar a ele imediatamente. De agora em diante, ele deve ficar atento e relatar sempre que algo acontecer. O gerente O anotará sua contribuição na hora da avaliação de desempenho. Em vez de ouvir o chefe, o mensageiro se rebelou, incapaz de se controlar por causa da fome e da estupidez. Com a lança na mão, o mensageiro atacou o filhote de lobo, faminto por sua carne suculenta. Oh, teve que conter fisicamente aquele psicopata de fazer algo imprudente. Depois de dar uma boa surra no mensageiro faminto e oferecer algumas frutas, ele continuou observando o filhote de lobo adormecido. Devagar, ele começou a mostrar sinais de que estava acordando. Lamentos fracos acompanhavam um tremor leve. Ele considerou a possibilidade de deixar o filhote se apegar à tribo, o que poderia render um valioso ativo para o território. Mas se ele se comportasse de forma agressiva, o gerente O teria que tomar a difícil decisão de neutralizar a ameaça fofa. Finalmente, o filhote conseguiu se levantar, suas perninhas suportando seu peso leve. Com passos trêmulos, o pequeno filhote cuidadosamente saiu do casulo aberto. O gerente O mantinha os sentidos aguçados, mantendo a vigilância. A qualquer momento, esse pacote de pelos poderia ficar raivoso e atacar. Antes que ele ou qualquer outra pessoa pudesse reagir, o filhote de lobo, mancando, explodiu em força bestial e saltou sobre ele. King Prometheus queria empurrar seu senhor para longe do perigo, mas estava muito longe. O filhote de lobo empurrou o gerente O para o chão. Qualquer um em sua posição nunca conseguiria se levantar. Um filhote de lobo fofo está lambendo seu rosto feliz. Por que você iria querer que isso parasse? Ele se virou para King Prometheus e apresentou o pequeno à mais nova adição da tribo. Esse cara não tem pele verde. Ele anda sobre 4 patas e está coberto de pelos macios. Ainda assim, ele será o mais novo membro do Goblin do Vale da Rocha Vermelha. O filhote de lobo não identificado foi oficialmente contratado como seu novo mascote. Algumas horas depois, o gerente O inspecionou a colheita e ficou agradavelmente surpreso com a quantidade. Com dezenas de sacos cheios de frutas comestíveis reabastecendo seus suprimentos, eles não passarão fome por um tempo. Os goblins adoravam a colheita. Nunca tiveram tanta comida antes. Eles louvaram seu senhor por ser um deus entre homens, enquanto o filhote comia à vontade. Isso convenceu os goblins que, seguindo seu senhor, nunca passariam fome. Com uma tocha na mão, o gerente O pensava em seu próximo passo. King Prometheus colheu pessoalmente um saco cheio de frutas. Ansioso por um elogio, ele correu pela floresta à procura do senhor. Quando finalmente encontrou o gerente O, parou, chocado e confuso, com medo do que seu salvador estava fazendo. O Hyunman se virou para o pequeno como se fosse normal. Na verdade, foi bom que King Prometheus o encontrou. Os home runs de ontem não ganham os jogos de hoje.